nesta tarde porque queremos anunciar uma palavra a todos vós que julgamos ser de extrema importância. Julgamos de facto ser de importância vital para cada um de nós, porque é mais importante do que saúde, mais importante do que família, mais importante do que dinheiro, mais importante do que viagens, mais importante do que sonhos e objetivos terrenos. Nós julgamos esta mensagem mais importante do que qualquer coisa humana ou terrena que possa ser desejável, mais importante do que dinheiro, fama ou riquezas. Nós estamos a anunciar a palavra de Deus. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele acredita não se perca, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Quem peca, morre. Quem vive num estilo de vida pecaminoso está morto nos seus delitos e pecados. Quem vive num estilo de vida que desagrada a Deus, quem vive num estilo de vida pecaminoso está morto espiritualmente. A palavra de Deus diz que quem vive no pecado está morto espiritualmente. Mas Ele deu o seu Filho Jesus para nos salvar. Ele deu o seu Filho Jesus para tirar de nós, para nos remir de toda a iniquidade que é o pecado. De todo o pecado, para nos salvar, para nos perdoar, para nos purificar, para nos santificar. Ele deu o seu Filho para nos salvar. A Bíblia diz que ao nome de Jesus há de sobrar todo o joelho que há nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é a única pessoa que venceu a morte. A Bíblia diz que a morte não deteve o Senhor. Ele reúne todas as condições para ser o nosso Salvador. Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de salvação. Nós não nos conseguimos salvar a nós mesmos diante de Deus. O morto não consegue falar, não consegue andar. O morto não tem opinião. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Estamos mortos nos nossos pecados. É o que a Bíblia fala. Nós estamos mortos. Nós não sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe. E a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho. Deus deu por amor a ti, por amor a mim. Deus deu o seu Filho para salvar a sua vida, para salvar a sua alma, para quando você morrer, estiver diante do trono de Deus, você ir para o céu. Mas neste momento, se você não acreditar em Cristo, se você não receber Jesus na sua vida pela fé, você não pode ser salvo. É a palavra de Deus que o diz. A Bíblia diz que só há um caminho. O único caminho que nos leva a Deus é Cristo. Cristo é a porta, Cristo é a ponte. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cristo venceu a morte. Cristo é o perfeito Salvador. Coloque a sua confiança na pessoa de Jesus. Coloque a sua confiança em Cristo. Não há outro Salvador, não há outra pessoa que nos possa salvar. Não é Buda, não é Maomé, mas Jesus Cristo é o único Salvador que nos pode salvar. Quando nós morrermos, quando nós estivermos diante do tribunal, do trono de Deus, quando Deus nos perguntar quanto à nossa vida, o que é que fizemos à nossa vida. Quando nós cremos em Cristo, o Senhor diz: vinde, benditos do meu Pai, e possui por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Não é porque fizemos boas obras que merecemos a salvação. A Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapos sujos. As nossas melhores obras são como trapos de imundícia, diz a palavra de Deus. O que nós sabemos fazer de melhor são como trapos sujos diante do Criador. Não conseguimos nos salvar a nós mesmos. A Bíblia diz que não há ser humano com capacidade para salvar a sua própria alma. Não é dinheiro, não é riquezas, não é fama. Só Jesus pode salvar. Jesus Cristo nunca pecou. Nunca pecou. Jesus nunca falhou. Nós falhamos. Todo ser humano falha. Mas Jesus Cristo nunca falhou. Nunca falhou. Ele é digno que nós coloquemos a nossa confiança nele.
A Bíblia diz: passará o céu, passará a terra, mas as palavras de Deus jamais passarão. Passa a nossa vida, passa a vida dos nossos pais, dos nossos avós, passou a vida dos nossos familiares antes de nós, e a Bíblia diz que a palavra de Deus já não passa, nunca vai passar. É o que a Bíblia diz. A tua palavra para sempre permanece no céu. Mesmo que você não queira Jesus, mesmo que você não queira Deus da sua vida, a palavra de Deus diz: pode a sua vida passar, você vai estar no inferno a sofrer para sempre porque você não quer Jesus, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus jamais irá passar. Por mais fúria que o ser humano tenha, por mais ódio que as pessoas tenham contra Deus, por mais raiva que a pessoa tenha de Deus: porque é que fizeste isto? Porque é que a minha mãe foi tão cedo? Porque é que eu tenho este problema na minha vida? Porque é que eu tenho esta dor no meu corpo? Deus está acima de tudo isso. E Ele deu o seu Filho para lhe salvar. O que nasce morre. Não é verdade? Nós nascemos para um dia morrer. Nós nascemos para um dia morrer. Nós, quando nascemos, nós já temos lá a data da nossa morte. Não sabemos é quando. O que nasce morre. De que maneira nós queremos morrer? A nossa alma, que é eterna. A partir do momento em que nós somos gerados, a partir do momento em que nascemos, que somos gerados, nós temos uma alma, um espírito que habita num corpo. E a Bíblia diz que nós somos criados à imagem conforme à semelhança de Deus. E quando nós morrermos, a Bíblia diz que o espírito vai para Deus que o deu. Mas a Bíblia diz que quem não tem Jesus Cristo vai sofrer eternamente no lago de fogo e enxofre, porque não quer Deus na sua vida, porque não quer ter um relacionamento com o seu Criador. Ora, a chamada é para todos nós, mas somente aqueles que creem em Jesus têm acesso à vida eterna. Somente aqueles que dizem: Jesus, eu sou pecador, por favor, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração. E aí é acreditada a justiça de Jesus Cristo na vida dessa pessoa. E quando ela morrer, pela graça, pelo favor que não merece, por parte de Deus, ela vai para o céu. É a única maneira. E quando nós morrermos, o que é que vamos dizer a Deus? Deus, eu estou aqui, eu sou tão bonzinho, eu fiz boas obras, eu mereço um lugar aqui no céu. E isso vai ser nulo diante de Deus, porque as nossas obras não nos salvam. Basta só uma falha para estragar todo o historial de boas obras. Basta só uma falha para estragar todo o historial de boas obras. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de uma pessoa perfeita para nos salvar. Só Jesus Cristo pode nos salvar. É tempo ainda hoje. O chamado é: arrependa-se. Aqui o arrependa-se quer dizer: volta atrás. Humilhe-se diante de Deus. Mude de caminho, mude de opinião, mude de caminho. Entregue o seu coração a Jesus. O arrependa-se é: volta atrás. Deixa o pecado. Temos priorizado o pecado. Temos priorizado as nossas vontades humanas, carnais, corporais, desejos do coração. Mas Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Quantas vezes a vida já não lhe tem cansado? Quantas vezes você não se sente oprimido, não se sente vazio, triste? O pecado não consegue satisfazer a alma humana. O pecado não consegue preencher o seu coração. Quantos de nós temos nos sentido tristes, vazios, que o dinheiro não enche o coração, nem riquezas, nem fama? Quantos de nós temos nos sentido por vezes inconsoláveis, coisas que nós não conseguimos controlar, acontecem? Mas o só chamado do Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, ou a minha carga, que é leve e é suave. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, diz Jesus, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Em Jesus nós achamos descanso para a nossa alma. Só Jesus pode salvar. Só Jesus pode transformar a sua vida. Só Jesus pode dar uma nova vida. Não há outro Salvador. Não há outro Salvador. Ele ressuscitou dos mortos. Está provado historicamente. Foi visto por milhares de discípulos. Foi visto por milhares de pessoas. Ele ressuscitou. E Ele deu a vida para lhe salvar. Ele ascendeu aos céus. Está à direita do Pai e intercede por nós. Ele está à direita do Pai e intercede. Porque
cada um de nós. Se você entregar a vida a Cristo, você é salvo. Se você entregar a vida a Jesus, você é salvo. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há nova vida. Sem Jesus não há salvação. Ele venceu a morte. Ele morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus. Foi visto por milhares de discípulos. Esteve ainda por 40 dias depois que ressuscitou na terra. Não temos desculpas diante de Deus. Não temos, eu vou escapar por debaixo da mesa e vou entrar nas portas do céu. Não existe. Sem Jesus não há acesso à vida. E não estamos a chamar por uma religião. Não é uma religião, mas é experimentar a verdadeira vida que há em Jesus. É experimentar a verdadeira vida que Jesus é. Não uma religião, não um credo, não apenas uma fé, mas Jesus. Colocar confiança no perfeito Salvador. Coloca a sua confiança em Jesus Cristo. Não há outro Deus, não há outro Senhor. A Bíblia diz que este é o verdadeiro Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Aquele que a Ele se entrega, aquele que a Ele se rende, achará refúgio. Aquele que se rende a Jesus, acha refúgio. Aquele que se rende aos pés de Cristo, acha salvação. Não é de todo deixado, não é de todo desconsolado. Aquele que acha conforto em Cristo, que acha confiança em Jesus, é templo da habitação do Espírito de Deus. Sem Jesus não há acesso à presença de Deus. Não há salvação. Sem Jesus estamos debaixo da condenação. Estamos debaixo da ira eterna de Deus. É verdade, Deus aceita-nos como somos, é verdade. Mas não vamos permanecer como somos diante do Deus que é santo, diante do Deus que é puro, diante do Deus que é poderoso, diante do Deus que é vida. Deus aceita-nos como somos, é verdade. Mas não vamos permanecer da mesma maneira. Porque Deus tem leis. Deus tem mandamentos. Deus tem a sua palavra que é pura, que é santa. Nós é que nos temos que moldar a Deus, não é Deus que se tem que moldar a nós. Não é Deus que se tem que moldar ao nosso estilo de vida, não é Deus que se tem que moldar às nossas escolhas, não é Deus que se tem que moldar à maneira como nós pensamos. Nós é que nos temos que moldar ao que Deus já instituiu, ainda antes de você existir, ainda antes de eu existir. E o que Deus instituiu passou por mais de 1500 anos, passou por mais de 40 autores, passou por gerações, passou por histórias, e a palavra de Deus não muda. Há só um caminho para Deus. Chama-se Jesus. Chama-se Jesus Cristo. Não, o Papa não pode levar a Deus. O Padre não pode levar a Deus. O Padre pode casar. O Padre também pode casar. Vê-se aí esses escândalos de coisas de pedofilia. Mas eles podem ter mulher. Porque não há nada na palavra de Deus que diga que o Padre não pode casar. Mas o ponto principal que eu me quero focar é: o homem não pode salvar. Jesus Cristo pode. 100% Deus, 100% homem. Natureza humana, natureza divina. Um só Salvador. Um só mediador entre Deus e os homens. Ele se chama Jesus. Vocês olham para mim, eu sou cheio de pecado. Eu sou cheio de faltas. Eu sou cheio de falhas. Não há uma coisa que eu consiga fazer bem. Mas Jesus é perfeito. Por favor, vejam o amor de Deus. Ele se deu na cruz por nós. A cruz romana era a pior forma de se morrer naquela altura. E a Bíblia diz que a maldição que está sobre nós foi posta sobre Ele, sobre Cristo. E quem crê em Jesus é completamente liberto. Quem crê em Jesus é completamente liberto. Não há maldições hereditárias, não há cá feitiçaria, não há cá mal olhado. Se você está a sofrer disso, venha a Jesus. Só Jesus pode dar a vida, vida eterna. Paz, alegria, conforto, gozo, amor. Talvez o amor que nós nunca tivemos na nossa vida, Jesus Cristo pode dar. Jesus Cristo pode dar o consolo que tanto precisas. Não há nada que possa preencher o coração do homem, se não for a presença do próprio Deus dentro dele. E quando você crê em Jesus, o Espírito Santo faz morada dentro de si. O templo de Deus já não precisa ser uma igreja, já não precisa correr para o templo, para as paredes, que você vai ser o templo.
Assim que você se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida, acerte-se com o seu Criador. Acerte-se com o seu Criador. Dobre o seu joelho, acerte-se com Deus, através da pessoa de Jesus. Peça perdão pelos seus pecados. Arrependa-se. Peça perdão a Ele pelos seus pecados. Porque todos o temos. É um facto comprovado. Quem nunca mentiu? Quem nunca disse o que não devia? Quem nunca pensou mal? Quem nunca cobiçou? Quem nunca desejou? Todos pecaram. Isto deve-nos trazer um desespero. Nós devemos ficar desesperados porque somos pecadores. Quebramos a lei de Deus. Quebramos a lei do Criador. Todos pecaram, que a Bíblia diz. Separados estão da glória de Deus. Esse pecado, o nosso pecado, gera separação imediata. Quando Adão pecou, Deus não disse, não há problema, filho. Agora nunca mais faças, está bem? Não. Separação. Eu não posso conviver com o pecado. Deus não pode conviver com o pecado, amigos. Deus não pode conviver com o pecado. Arrependam-se, por favor. Mudem de caminho, acertem-se com Deus, peçam perdão a Deus. Ele é amor. Ele está pronto para vos receber de braços abertos. Ele está pronto. Deus é melhor que tudo. Deus é melhor que tudo o que há nesta vida. Eu posso vos dar essa certeza. Deus é melhor do que tudo o que há nesta vida. Eu não estou a tentar vender algo, eu estou a dar algo. Não estou a vender, eu estou a dar algo. Por favor, amigos, arrependam-se dos vossos pecados, creem no Evangelho. Entreguem a vossa vida a Jesus. Não, a Bíblia diz que não há outro Salvador, não há outro mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo, homem. Por favor, leiam a Bíblia. Por favor, entreguem-se a Deus. Ele está pronto para fazer de vocês morada do Espírito de Deus. Mas tem que se arrepender primeiro. Tem que deixar as más obras primeiro. Tem que mudar de caminho primeiro. Tem que mudar de caminho. Deixa o pecado. Deixa o incesto. Deixa aquilo que não agrada a Deus. Ouve a palavra de Deus. Ele deu o seu Filho para te salvar. A Bíblia diz que não há outro Senhor, não há outro Salvador. Claro que nós podemos não ouvir agora, podemos escolher não crer agora em Deus, podemos escolher não aceitá-lo, podemos escolher não nos arrependermos, mas vai chegar um dia em que Deus vai fazer contas com todos nós, porque nós somos dele. Você tem uma identidade, você tem um nome, ninguém é igual a você. Você é especial, é criado à imagem e semelhança de Deus. Você é criado à imagem e semelhança do Criador. Vai chegar um dia que vai haver um justo de contas, porque Ele é Criador, porque Ele é juiz, porque Ele é Senhor. E aquele que não é puro, que não é santo, não pode habitar com Ele. Que Ele é puro, Ele é bom, Ele é justo, Ele é santo. O pecador não pode habitar com Ele. Arrependam-se, creiam em Jesus. Ele tem a vida para vos dar. Eu não estou a falar de dinheiro, não, estou a falar de vida espiritual. Vida com Deus. Relacionamento santo com Deus. Oh Deus, esta geração perversa, meu Pai. Oh Deus, corremos para o shopping, corremos para o cinema, mas não corremos para os teus braços, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Aleluia. Tem misericórdia, Deus. Oh Pai, toca nestes corações, toca nestas vidas, Senhor. Não querem saber de Ti, Deus. Amigos, por favor, atentem. Não para mim, não para a minha pessoa, mas para a palavra de Deus. Creiam no Evangelho. Creiam no Evangelho da salvação. O Evangelho são boas notícias. E se nós temos boas notícias é porque existem más notícias. A má notícia é que somos o vilão. A má notícia é que somos pecadores. Quebrámos a lei de Deus. Quebrámos a lei de Deus, creiam em Jesus. A Bíblia diz que Deus deu um presente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele acredita não se perca, mas tenha a vida eterna. Jesus está a braços abertos para o receber. Jesus está de braços abertos para te receber. Sim a ti, sim a ti. Jesus está de braços abertos para te receber.
Aproveita enquanto estás vivo. Faz valer a pena a tua vida. Porque vai chegar um dia em que não vai haver mais possibilidade. Em que Ele vai dizer, olha, eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vocês que vivem um estilo de vida pecaminoso, não podem entrar no reino de Deus. Mas, se vocês crerem em Jesus, que é o Salvador, que é o Senhor, que é o Redentor, vocês têm acesso à vida eterna, têm acesso ao coração do Pai, têm acesso à vida de Deus, têm acesso ao amor de Deus, têm acesso ao consolo de Deus, têm acesso ao Espírito de Deus, têm acesso ao abraço de Deus, que é o que nós precisamos. Precisamos de consolo, de conforto, precisamos de abraços, precisamos de estar bem com Deus. Esta é a minha mensagem para vós. Step up on the devil, now we under my Deus feet. Got the Holy tenha Ghost, Father, misericórdia Son, desta geração. Trinity. Yeah, I was Deus tenha stuck in misericórdia sin, de nós, damn, my todos, God, He nós. set me free. Yeah, I was Qualquer um stuck de in nós. sin, damn, my God, He set me free. Step up on the devil, now we under my feet. Yeah, got the Holy Ghost, Father, Son, Trinity. I was stuck in sin, damn, my God, He set me free. I was stuck in sin, damn, my God, He set me free.